Olha, eu vou trazer para você aqui uma publicação do nosso querido Gustavo Gayer, uma publicação no canal dele agora há pouco. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e você vai ficar chocado com a denúncia do deputado Gustavo Gayer, que inclusive está participando juntamente com a Bia Kicis, com o Eduardo Bolsonaro. Já trouxe isso para você agora há pouco, de uma espécie de... Eles estão cooperando com as autoridades americanas para poder monitorar, essa é a verdade, o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes e toda a sua tirania. O que eu vou colocar para você aqui agora, eu já vou colocar, que é o áudio, é um pequeno trecho, tá? Da fala do Gustavo Gayer pressionando o Talhaferri, né? É o Talhaferro. Talhaferri ou Talhaferro? Vamos descobrir agora há pouco. Eu sempre confundo. Que foi um camarada, para vocês terem uma ideia, era o cara que trabalhava na assessoria do Alexandre de Moraes. Esse cara era responsável por cumprir ordens do Alexandre de Moraes, por exemplo, para poder fazer uma espécie de uma seleção quem é que eles iriam atacar naquela semana, naquele mês, como órgãos de imprensa, como a revista Oeste foi atacada e outros parlamentares que também foram atacados. Atacados de que forma? Conta bloqueada, busca e apreensão, mandava tirar canal do ar, mandava desmonetizar, aquele inferno que ele estava fazendo na vida das pessoas. E esse Talhaferri aí, ele disse que sabe de coisas que se ele contar, o Alexandre de Moraes manda matá-lo. E isso é uma acusação muito grave. Isso é uma acusação que requer uma medida imediata da justiça brasileira, porque isso é um crime, isso é uma ameaça de um gangster. E os Estados Unidos descobriu isso. E o Gustavo Gayer fala isso daqui, preste atenção. Aqui, mensagens inéditas revelam medo de assessor de Moraes. Se falar algo, o ministro me mata. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um assessor de um ministro da nossa Suprema Corte dizendo que tem medo, se o que ele souber vier à tona, se ele falar algo, o ministro mata ele. Ministro quem? Alexandre de Moraes? Vamos trazer a matéria aqui um pouquinho. Presta atenção. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro, ou até morto, caso contassem publicamente o que sabia. Em conversas particulares que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou medo do chefe. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais, hein? Ele manifestou o desejo de contar tudo de Brasília antes de morrer. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto, escreveu Tagliaferro. Eu acho, Tagliaferro, que você tinha que jogar tudo pro alto e falar o que aconteceu. Se tem mais coisas que aconteceram e você não está falando, eu acredito que agora é o momento para você vir à tona e falar. E aqui fala, né, que ele é assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que é tipo o Ministério da Verdade, que o Alexandre de Moraes criou no período eleitoral para censurar quem ele não gosta, né? Ele era um perito, né, que chefiou esse departamento, e ele era responsável pelo relatórios sobre políticos, ativistas e veículos que publicavam nas redes sociais críticas e ofensas a Moraes. Aí ele agora está correndo o risco de ser preso, né? E por quê? Porque ele fala, porque o celular dele, o conteúdo do celular dele vazou, né, para a Folha de São Paulo. Então ele corre o risco agora de ser preso e está morrendo de medo de ser assassinado. Tagliaferro foi demitido por Moraes logo depois que aconteceu um problema na casa dele, né, de violência doméstica. Parece que a arma dele disparou. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais. Se eu morrer, já sabem, né? Em 23 de abril de 2024, Tagliaferro travou um diálogo com a atual esposa, que, segundo a PF, mostraria que ele teria vazado as conversas com a equipe de Moraes para a imprensa. Ele relatou ter falado com a Folha. Estão investigando o ministro. Ela demonstrou preocupação, não falou besteira, né? E Tagliaferro responde: o necessário, mas não serei identificado. Depois, aparentemente, em tom de brincadeira, ele continua: se eu morrer, já sabe. Ele sabe que está mexendo com uma organização criminosa, né? Aí ele falou a verdade que ele havia dito. Eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. Falei como a área funcionava.
falando, né? Aí depois teve vídeo dele no Oswaldo Eustáquio falando que tem que sair do Brasil. Isso aqui é mais uma bomba que deveria ser o bastante para botar fim nessa palhaçada, mas não. É grave. O Brasil está numa situação que daqui 2 dias ninguém lembra disso. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes dizendo que tem medo de ser assassinado, tem medo de morrer, porque se ele falar o que ele sabe, né, vai acabar com a vida do Alexandre de Moraes e de muitas pessoas, de toda essa organização criminosa. Mas tudo bem, gente. Esse é o Brasil da democracia relativa e da justiça relativa. Isso por si só deveria ser um escândalo que deveria estar no Jornal Nacional, mas não vai estar. Não vai estar. Então, o talha-ferro é talha-ferro mesmo, viu? Ele, só para você entender, vamos recapitular aqui o que ele fazia. Ele chefiava uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Alexandre de Moraes. Tem esse nome bonito, mas na verdade é uma espécie de um quartel-general para poder investigar os opositores do Lula. Essa é a verdade. Trabalhava junto ao Tribunal Superior Eleitoral entre agosto de 2022 e maio de 2023. Ele afirmou que durante esse período, no seu cargo, produziu inúmeros relatórios a pedido do gabinete do Xandão, muitos dos quais envolviam nomes ligados à direita. Segundo ele, a orientação do ministro ela era clara: cumprir as suas ordens com celeridade e conteúdo robusto. Talha-ferro destacou que não havia alternativa a não ser obedecer às ordens recebidas. A história vai contar isso, gente. Espero que não conte isso tarde demais. Mas isso aqui vai ficar para a história de um jeito e esse homem será lembrado de uma maneira tão horripilante como foi lembrado o próprio Hitler. Todas as suas obscuridades foram reveladas nos bastidores. E muitas pessoas que não têm estômago, como o talha-ferro, por exemplo, ele dizia aqui, eu não tinha opção, eu era empregado do Supremo. Eu era empregado do Judiciário. Eu tinha que obedecer ordens e não tinha como fugir disso. Mas que era nojento, era nojento. Após a sua demissão em maio de 2023, talha-ferro foi alvo de uma série de acusações. Ou seja, a partir de agora, a intenção é, vamos tornar agora esse camarada criminoso, porque ele sabe demais, dependendo do que ele falar, caiu a casa para nós. Incluindo, falou de violência doméstica, que ele inclusive levou a sua prisão, a apreensão de seu celular. E aqui que o bicho pegou, no conteúdo do aparelho, posteriormente vazado, revelou diálogos entre membros do gabinete do ministro Alexandre de Moraes que sugerem a produção de relatórios informais para embasar decisões judiciais contra apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, gente, eles produziam. Isso é muito grave. Qual que é a segurança que você tem num país desse? Eles produziam, eles fabricavam motivos, né, fatos, situações para poder prender, né, as pessoas que estavam aliançadas com o presidente Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, talha-ferro expressou seu temor. Tenho medo. Ele afirmou que, apesar de não ter envolvimento no vazamento das conversas, teme ser preso e até mesmo sofrer uma represária mais grave. Vocês sabem o que o Geyer acabou de dizer aí. Não precisa eu ficar falando aqui para esse vídeo não sofrer nenhum risco. Esse caso ganhou ainda mais complexidade quando o ex-deputado Alexandre Frota apontou o talha-ferro como responsável pelo vazamento das imagens que vieram a público da reportagem da Folha de São Paulo. Frota afirmou: para mim, está claro que foi o talha-ferro que vazou essas mensagens, né? A situação de talha-ferro levanta sérias acusações sobre a atuação do judiciário brasileiro, suposta perseguição a figuras ligadas ao Bolsonaro. Tem que falar supostas, né, gente? Porque vocês sabem, né? E o ex-assessor afirmou que passou de braço direito para perseguido e que teme até mesmo pela sua própria vida e disse que pretende se exilar do Brasil. Olha que situação. Eu concordo com o Geyer. Se esse país fosse um país sério e tivessem autoridades decentes, cada qual no seu cargo por sede de justiça,
isso seria o suficiente, não precisaria os Estados Unidos estar na jogada para colocar um fim na patifaria desse senhor, não é? Dê o seu comentário aqui, ele é muito importante para nós. Voltamos já. Shalom.